Primeiro, bom dia para todos, saudação aos professores, muito obrigado, muito profunda a avaliação, ao Edson, que é uma coordenadora da Olha, e a Catarina, grupo que viabilizou também, os colegas presentes. A minha fala vai ser em 3 dias, você fica muito à vontade. Como você falou, falar sobre conjuntura no momento que a gente está vivendo é sempre complexo, porque é uma conjuntura complexa e, além do mais, complicada. Não é só complexa, ela está difícil. Né? Então, eu gostaria de que, se você pudesse colocar algumas ideias desse primeiro ponto. O segundo, como é que isso se reproduz ideologicamente. O terceiro, sobre a questão da pós-graduação também. No primeiro, você abordou a questão da conciliação de classes. Não estaria esgotado latino-americano, no Brasil, um processo de conciliação de classes, visto que o próprio capital vem ensandecido para superar sua queda. Dentro dessa questão, ou seja, você mesmo levantou o romanticismo do Lula, né, nesse aspecto, e eu diria mais, ou seja, no movimento que a gente tem que denunciar do golpe, que não é um golpe militar, mas é jurídico, é parlamentar, com apoio da mídia, tem que ser denunciado. Isso é um mecanismo estranho para aprofundamento das políticas neoliberais. Então, isso tem que ser denunciado. Mas, assim, ao mesmo tempo que acontece isso, teve a lei antiterrorismo que foi assinada por Dilma, teve um projeto de lei complementar agora de privatização, de sucateamento do serviço público extremamente grave. Me parece, aí eu também estou falando e pensando nesse momento, que ao mesmo tempo que a tática da presidente em se salvar foi de aceitar e sucumbir ainda mais ao que vem sendo colocado pela agenda do PMDB, que era governo há X tempo atrás, mas que hoje faz um movimento golpista claramente. Então, estaria esgotado? E qual é a resposta que você colocou nessa primeira coisa? A segunda questão relacionada a isso, que me preocupa muito, é como esses processos de naturalização do conservadorismo, do ódio, da homofobia, né, do anticlassismo, que na verdade a crítica a Lula, fora o PT, é muito mais além do PT que tem problema, que a gente vem denunciando, é um anticlassismo, né, dos trabalhadores, nada. Esse processo, como acontece também nos estados e nos próprios pessoas ligadas ao governo em outras áreas, como a gente viu na Copa, a reprodução da violência conservadora para barrar propostas progressivas. É isso que me preocupa, como nós reproduzimos isso, que não é um problema simplesmente partidário, é de formação de consciências e esse problema. E a terceira coisa que eu fiquei me perguntando, quando você disse que a meritocracia era antessala, né, do processo de privatização, eu fiquei fazendo um paralelo ao projeto nacional da CAPES para a pós-graduação. Eu fiquei pensando, o nível de concorrência para chegar nos 5, 6, 7, altíssimo, né? Os processos de qualificação em itens, ponto 1, ponto 2, ponto 3, os elementos que você estava levantando. E o terceiro, assim, do desligamento do programa. Se ele não atingir, vai ser desligado, e do professor idem. Ou seja, quando o desafio está colocado para as pessoas que querem construir uma pós-graduação, que ela é fundamental e estratégica para a superação, para a reflexão, diante de um quadro que coloca, de um projeto nacional que submete os programas, submete os nossos professores. Vai seguir os desafios, como construir um contraponto nesses processos, digamos assim, endógenos de privatização, que a gente está, digamos assim, neste jogo, né, como profissionais. Então, eu queria agradecer novamente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Sou César Gomes, sou mestrando aqui em Políticas Públicas e estou trabalhando com um programa de modernização de gestão do governo do Estado, né, as implicações do BDS e as implicações do projeto político pedagógico. Então, já tenho andado pela Mata Sul, né, que é onde eu trabalho hoje, no município da Água Preta, que é na região da Mata Sul, e meu campo de atuação. E eu não tenho as análises completas ainda, né, mas tenho percebido que os gestores que entrevistei, eles colocam que o programa de modernização melhorou as condições de gestão. Apesar de, entre alguns fatos, né, estruturais, onde a gente vê gestores no intervalo servindo merenda, gestores tomando conta de portão,
né, assim, fazendo a função de porteiro, né, gestores, inclusive, lavando banheiro, fazendo limpeza da escola por falta de estrutura. Mas, mesmo assim, ainda eles falam que houve um avanço, né, depois da implantação da política. Eu queria a sua opinião se existe alguma alternativa dentro desse modelo, né? Se existe alguma alternativa que ela possa ser aproveitada, né, no sentido de melhorar as condições da educação, ou se ela é descartável, ela não tem, já tem assim, os seus preceitos definidos, os seus princípios, não tem alternativa possíveis. Obrigado. O Suíno. Bom dia. Eu acho que jogou uma bomba para a gente, obrigada. Eu nem pensei que fosse ser tão forte, tão grande, tão intensa, mas agradeço. Né? Não que eu não visse essa bomba, mas o seu olhar de especialista me diz, você tem razão, então vá à luta, minha filha, porque ele tem as reflexões de guerra e a gente tem que ter as estratégias para a guerra. Não é isso? E mais uma vez, lançada em nossas mãos. E perfeito, lançada em nossas mãos. Nós, enquanto um político aparece de 4 em 4 anos, não é isso? Nós aparecemos todos os dias, professores de língua portuguesa, né? 6 vezes por semana para 50 por hora. Então, a obrigação é nossa de tomar a frente disso. Eu não tenho visto. É fato. Eu estou em todos os protestos, eu estou em todos os manifestos, porque eu não consigo ficar sem ir, porque eu tenho que sentir o povo. Que é o que a mídia diz, não é o que é verdade. Né? Eu estou vendo que está traduzindo ali, porém é verdade, né? Como quem diz, ela tinha que me falar. Né, Lívia? E aí eu estou aqui nessa universidade, vindo para cá como aluna especial, ou como curiosa, há 7 anos. Sempre venho para cá, e eu comecei a entender, depois que você falou, tudo o que eu vivi e tive que fazer. Eu sou doutoranda, mas não aqui no Brasil, na Argentina, na Universidade Federal. Mas eu não sou doutoranda lá porque eu quero. E porque as portas aqui me foram fechadas, que era assim que eu via. Então eu quero pedir desculpa a todo mundo, que eu sempre disse aqui nesse auditório, que as portas eram duras e pesadas. Mas era a estratégia que estava sendo colocada de guerra contra nós. Eu entendo hoje por que poucos alunos ingressam nas universidades federais, porque vocês são bons pra caramba, né? Porque eu não posso dizer palavrão mais, porque só uma mesmo. Vocês são bons pra caramba, então vocês vão formar professores bons pra caramba. E como diz o professor Aldo Ribeiro, a própria falta de política já era política para nos lenhar. Já estavam nos jogando no abismo e precisavam do Senhor vir me dizer, mulher, é verdade, o que tu estás vendo, age. Entendeu? E aí vem Lívia Suassuna e nos dizia toda hora, a nossa política salarial passa pela nossa qualidade do trabalho. Perfeito. Eu concordo, venha, pode vir com a meritocracia para cima de nós. Pode vir. Daremos conta. Eu dou e sei que vocês dão. Agora não será assim. Vai ser amigo de quem você é. Qual político você protege. Quem é que não tem problema nenhum, não mande prova. A gente quer fazer, a gente quer dizer, nós somos bons. Entendeu? Aí eu entendo. Agora, por que poucas vagas no mestrado? Porque quanto mais vagas, melhores seríamos. Quanto melhores seríamos, melhores formaríamos. Quanto melhor fizéssemos a sociedade, mais crítica ela estaria para esse momento e ela viria conosco. Sua pergunta, companheira. A minha pergunta é, a minha estratégia de guerra está certa? Veja qual foi a minha estratégia de guerra, viu? É porque eu tinha que dizer isso, porque eu tenho que querer o microfone. Eu tinha que fazer esse preâmbulo para que pudessem entender o que é que acontece no Brasil. Nós temos pouquíssimos mestres, pouquíssimos doutores, e nós precisamos de muitos. Muitos, não são poucos. Passa pela qualidade que o governo quer que nós tenhamos. E ele está certo, a gente tem que ter. Mas não nesse formato que ele impõe, né? Vai nos impor. Então, a nossa estratégia de guerra, eu coloquei aqui, unir forças e um discurso bem embasado. Tem que ouvir ele.
Poucos ouviram. Repassemos. Poderemos repassar para mais de 200, cada um de nós. Depois desse repassar, nós temos que repassar para colegas, comunidade escolar, repassar a sociedade, e temos que unir essa força popular para dizer não ao impeachment. E dizer o que ele diz. Mas não é só dizer não ao impeachment, não. É ação depois. Não é isso? Nós temos que estar vigilantes, porque o projeto está aí. Ele está sendo colocado há muito tempo. Não é de ontem nem de hoje. Não é porque não foi assim. Aconteceu e a gente colocou isso. Não, já havia sido colocado. Então, a nossa estratégia, como o senhor diz, movimentação popular. Agora ela tem que ser urgente. Como é que eu faço para multiplicar o seu discurso? Desculpa, eu passei mais de 3 minutos e meio. E nós vamos ajustar isso, tentar dar tempo para todo mundo. Bom, na sequência. Karina. Deixa aí. Bom, ainda tem aqui Karina, né? Ah, desculpa. Bem, eu espero que você fique generoso. Como que eu possa contribuir em questões tão complexas como essa. Não há perspectiva de que a gente possa dar respostas precisas e esclarecedoras frente às questões que foram aqui colocadas, né? Veja, eu não estou dizendo que o modelo de entendimento de conciliação de classes está esgotado. Estou dizendo isso. Embora não seja o da minha preferência. Né? Isso é uma questão prática. Né? E todo mundo sabe que as estratégias marcam horizontes, mas na realidade são as táticas aquelas que nos fazem avançar. E eu não descarto que em algum lugar, em algum momento, a conciliação de classe possa ser uma tática que deve utilizar uma determinada correlação de força. Né? Correlações de força também são locais. Né? Então, não acho que aí cai como dogmatismo. Né? Isso não pode. Né? A gente já quebrou a cara muitas vezes com essa necessidade de legislar sobre as lutas. Né? E não dá para legislar. Né? A gente tem que analisar. Os ensinamentos dos clássicos é esse. Né? Luta sem análise. Sem análise, não há tática. Sem análise, estratégias não resistem. É possível ser levado. Então, o que deve definir muitas das questões nos perguntam o que fazer, então. Né? Não há receita genérica sobre o que fazer. Né? Nós temos uma estratégia clara. A estratégia é barrar, nesse momento, a confecção de instrumentos que leve ao domínio do Estado e a colocação desse a serviço dessa agenda. Essa é a nossa estratégia. Temos que barrar essa possibilidade de que essa agenda vire bandeira do Estado. Temos também, se formos bem-sucedidos nisso, depois que discutir como barrar essa agenda, e é isso que nós já temos feito há algum tempo, né? Como barrar isso dentro do próprio governo. Isso é um embate. E já vem sendo dado há décadas. Mas, para isso, nós vamos ter que construir as nossas táticas. E táticas são sempre locais. Então, não dá para você generalizar táticas. Você pode elencar táticas que foram úteis em determinados momentos, mas, obviamente, que isso tem que ser pensado localmente, isso tem que ser pensado em cada espaço específico, né, frente à correlação de força concreta
esteja disponível para uma análise. Né? De pese, que, obviamente, historicamente, a gente aprende com as táticas e estratégias que foram usadas. Né? Eu estou me lembrando aqui da queda de Salvador Allende, que eu assisti de perto, né? E estou me lembrando aqui de como o capital se organizou para cercar Salvador Allende. Como é que ele fez isso? Me lembrando, por exemplo, da greve dos caminhoneiros chilenos. Analisaram o país, não a pessoa. Analisaram. E como o capital desabasteceu de produtos no mercado interno chileno, levando à escassez, levando às filas extensas para obter produtos internamente no supermercado. Um cerco planejado pelo capital, com os seus articuladores locais, né? Mandado, inclusive, pelo capital internacional, que traçou uma estratégia de cerco ao governo e, com isso, jogou a população toda contra o governo. O governo incompetente, não conseguia escolha. Porque produziu-se o cerco, produziram-se as consequências para uma população que, desprovida de uma análise política, que pudesse levar a uma compreensão do que estava acontecendo, né, se volta maciçamente. Mas essas coisas são produzidas também. Né? Quando nada passa no Congresso, que possa resolver uma crise, isso é produzido. Não podemos ser ingênuos, porque vamos ter que ouvir dos historiadores depois. Quando eles recuperarem tudo isso, vamos ter que ouvir dos historiadores isso. Né? Porque nós não conseguimos dar conta agora, eles vão nos ensinar depois. Talvez vocês não viram isso aí que estava acontecendo. São práticas, são locais, dependem dessas ações que são postas em marcha, e não há nessa matéria a possibilidade da gente legislar sobre o que fazer. Tem que analisar o que é que devemos fazer. Há uma questão aí que completa em relação ao que fazer com essa agenda da pós-graduação. Nós estamos mastigando isso pelo menos há uns 15, 20 anos. Né? A gente mastiga isso, passa por canto de cá, né? Mastiga, passa por lá, depois volta para cá e nós não cuspimos pelo menos fora isso. Né? Então, estamos apanhando com isso. Né? Não dá para ignorar, todo mundo sabe. Né? Não dá para dizer assim, não, esses caras lá. Não dá para ignorar, não dá para implementar também. Né? Então, fica um chimbole aí que todo programa tem que a gente ter. Eu acho que, novamente, cada programa tem que criar os seus limites, as suas resistências, as suas negociações, as suas sobrevivências dele, né? Dentro desse processo. Um mecanismo pode ser não entrar na corrida. Vejo isso lá no meu programa. Não, nós precisamos ser 6, nós precisamos ser 7. Eu costumo perguntar, precisamos? Por que o programa do campo tem que ser 7? Aí assim, tá bom. Por que eu tenho que entrar nessa corrida? Abrir feridas internas, pressando? Talvez não. Talvez não devemos. Sabe? Não podemos ser menos que 5. Né? Então eu também não posso ignorar as regras. Não dá para ser menos que 5, porque senão fica inviável viver dentro da própria universidade.
Né? Elas nos cobram de dentro. Eu acho que cada um tem que criar um ponto de equilíbrio. Até onde quer entrar nessa corrida, até onde pode não entrar nessa corrida. E mecanismos de sobrevivência, né? Não podemos ignorar, que são afetos estudantes, certas bolsas. É um ser muito bem organizado. Tem que pensar sobre o que fazer aí, localmente. Em termos de estratégias globais, o que a gente nota é que essas políticas têm avançado entre os nossos próprios colegas. Há certas defesas que hoje não são feitas mais pela causa, são feitas pelos nossos próprios pais. Há uma introjeção dessas regras ao nível dos nossos próprios pais. Né? Fazer uma reflexão sobre isso. O que é que está certo, o que é positivo, também nós não podemos compactuar com a falta de produção, né? Não dá para aceitar certas falas que querem esconder debaixo de uma crítica ao produtivismo a incompetência. Separar as coisas. Senão a gente termina sendo um abrigo para algo que, sob qualquer sistema, não deveria ser aceito. Ao mesmo tempo, temos que caracterizar o que é essa falta dele, para que ela não seja definida exclusivamente na lógica do sistema que está posto aí. Então, acho que é difícil, é uma contradição, por isso que é difícil. Se fosse contradição, era fácil, mas exatamente por ser contradição, tem o cenário da sua superação. Quais são os mecanismos de superação que eu posso pôr em cena, né? O que convém superar, em qual direção, né? Convém. Isso é análise novamente. Né? Um outro conjunto de questões diz respeito ao contato direto com a prática disso nas redes, que o colega César nos traz, o que mostra uma avaliação positiva do gestor, né? No sentido de que uma melhoria dos processos de gestão, né? Da escola. Estou entendendo que isso é sobre a política, inclusive aqui em Pernambuco. Né? Bom, como qualquer apreciação de melhoria ou de piora, isso sempre nos remete a uma definição do que é que nós consideramos boa educação. Na ótica dos reformadores empresariais, a boa educação se a média eleva. A má educação se a média cai. Isso é uma invenção deles. Não tem nada garantindo isso. Até porque, note, a elevação da média ou a diminuição da média está baseada na avaliação de duas disciplinas. Língua portuguesa e matemática. Quem me disse que se uma escola é boa de língua portuguesa e matemática, ela tem boa educação? Não tem nada que garanta isso. Ela pode até não ser muito boa em português e matemática, mas dá 10-0 em criatividade, afetividade, preparação do corpo. Pode ser maravilhosa em todos esses aspectos, mas não entra na avaliação, não cai na prova. Então, a questão é o que é boa educação? Elevar a média é boa educação? Eles dizem sim. Mas não em todo, porque eles pegam duas disciplinas. O problema é que eles nos convencem disso, né? A gente começa a achar que é assim mesmo, né? A gente começa a pessoa lá tem nota alta, olha só, então deve ser bom. A única coisa que a gente pode dizer é que se tem nota alta em algum lugar das redes, é porque tem lá um nível socioeconômico maior. É isso que as médias altas ou baixas revelam. Isso é um fenômeno mundial. A pesquisa mundial aponta que há uma relação direta
entre nota alta e condições fora da escola. Pesquisa internacional aponta que 60% dos fatores que explicam o rendimento das crianças está localizado fora da escola. 60%. São variáveis externas da escola que explicam por que um aluno vai bem naquela escola. Diz mais, 20% é explicado pelas variáveis intraescolares. Mais ainda, desses 20%, 15% é explicado pelo papel do professor. Não é pouco. Uma única variável explicar 15% de rendimento do aluno é muito. Não é pouco, não. Não estou desmerecendo. Mas note que é 15%. Isolados os fatores intraescolares, muito 15%. Sobra só 5% para os outros fatores. Infraestrutura, gestão, etc. Vocês dirão, mas falta 20 ainda, porque 60 mais 20 são 80, e os outros 20? Ninguém sabe. Os estatísticos, quando não sabem, dizem assim, é o erro. É o erro. Aparece lá o erro da medida. O erro da medida que dá 20%. Não é pouco também. Não é pouco também, porque vai contaminar pelo menos os 20%, né, de explicação intraescolar. Enfim, mas o fato de você ter 60%, que aqui no Brasil, estudos sobre o Enem mostrar que isso pode ser 71%, 71% dos resultados do Enem são explicados pelos fatores extra-escolares, alerta para o fato de que o problema não se resolve pela gestão. O gerencialismo não dá conta de resolver a questão da qualidade da educação. E quão precário é nós dizermos que uma escola que tira nota alta no IDEB ou qualquer outro indicador seja um indicador de boa qualidade por seus processos intraescolares. Então, agora, as políticas públicas exercem efeitos sobre as pessoas. Você vai conversar com professores da rede, né, e perguntar se gostam de bom, e você vai encontrar muita gente dizendo, não, olha, não, isso foi bom. Mas é o nível de compreensão que tem o professor. Né? Cabe a nós fazermos uma análise disso e esclarecer sobre não só os riscos que ele está correndo, né, mas como isso não significa uma estratégia de melhoria da qualidade. Né? Isso começou no Brasil mais intensamente, pagar bônus, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Em 2007, 2008, e note, exatamente na época em que a cidade de Nova York estava pondo em prática esse tipo de bônus lá. Em 2011, o Bloomberg, que era o prefeito da cidade de Nova York, que tinha apoiado essas políticas, implantado essas políticas, parou na cidade de Nova York. Deu uma declaração lapidar. O nosso mérito, é que nós sentamos lá e fizemos a política. E a aplicamos. E agora nós chegamos à conclusão de que não deu certo. E, portanto, nós estamos parando a política de bônus. E não deu cortar. Dizendo o seguinte, não quero continuar jogando dinheiro público no lixo. Essa declaração do prefeito da cidade de Nova York, entusiasta de bônus, 3 ou 4 anos depois da sua implementação lá. Só que aqui não conta. Nós seguimos aplicando bônus, porque sim. Copiamos, mas não
querendo copiar o resultado, porque, claro, os reformadores empresariais sempre acham que eles são melhores que os americanos. Não funcionou lá, mas aqui a gente vai fazer. Vamos ter a versão, não. Agora nós vamos aprender com a cidade de Nova York e vamos fazer uma política avançada de bom estudar. Mas a gente sabe o que é que isso significa. Quanto à última intervenção que tivemos aí, novamente a gente cai no âmbito das práticas, né? E aí a minha resposta, eu acho que já foi dada aí, pela análise. Temos que ver o que nós podemos criar, inventar, e o que nós podemos pôr em prática para reagir a essas políticas, insistindo que ela será mais efetiva a partir da escola e dos pais dos estudantes. Significa que a escola tem que se abrir para uma conversa com os pais, com os estudantes. Quem segurou a reorganização em São Paulo foram os estudantes. Não foi o professor. Segurou a reação às políticas de reorganização do Estado. Foram os professores. Claro, as famílias ajudaram. Muitas atrapalharam, na verdade, mas muitas ajudaram no suporte, né, no apoio à criança. De tudo. Mas como eles tem que criar ensinamento disso. Né? Não adianta olhar para nós aqui na universidade, porque nós é que vamos parar as políticas lá da escola. Não dá. Nós podemos ajudar dentro do que nós podemos fazer. Agora, não é por aqui. Não adianta olhar para o sindicato. O sindicato agora tem que parar essas políticas, vai fazer o papel dele. Mas isso não é coisa que vai ser paralisada a partir de um sindicato, de uma associação de classe. Vai ajudar, mas o professor, estudante, pais entram nessa briga, né? Aí com todo o apoio, né, da academia, do sindicato, etc. Ou é muito difícil pará-la, né, ou mudar a direção dela. Tem tempo, acho que é só mais um bloco, né, para também ficar numa condição boa de conclusão no horário. Temos a professora Catarina já aqui inscrita, Tiago, Janete. Então vamos lá. Catarina, Tiago, Janete, Vileuza, Vileuza. Mais alguém? Bom, então com essas situações nós vamos concluir o bloco. No finalzinho nós vamos ter também um vídeo para uma reflexão aqui na conclusão dos trabalhos. Então, eu queria fazer uma fala em torno dessa questão problematizada inicial, que norteou a apresentação do professor Jorge Freitas sobre a nova fase, né, das políticas neoliberais e o papel e as privatizações e a privatização da educação, especificamente, estão se configurando, né, vão se configurando. E aí é interessante a gente notar que não existe, nesse momento, uma única forma de privatização. À medida em que a educação, né, como a saúde e outros direitos sociais passam a ser vistos pelos empresariados, pelo empresariado como nichos de mercado, como mercadoria, mesmo nas escolas públicas que não forem submetidas às parcerias público-privadas, mesmo nos 70% das escolas de Goiás, por exemplo, forem repassadas agora para as escolas-chave, uma série de possibilidades para os empresários, né, não existem. Existem, né, já existem. Né? Aqui, por exemplo, a gente teve um escândalo, né, na época da eleição do presidente, meio abafado, né, no Estado, mas de uma empresa daquele tipo que fornece de alfinete a foguete, né? Fornece de merenda escolar, a kit de material de informática, né? Inclusive, algumas dessas oferecem também, né,
formação, monitoramento, né? Tudo isso ligada ao membro, portanto, do partido do governo, né? E, inclusive, dentro do governo. Então, assim, são várias as possibilidades aí do empresário ganhar dinheiro, mesmo com a precarização, né? Com a parte que vai ficar aí nos 70%, que vai ficar, né, para demonstrar que o privado é melhor, que é os 30% aí que vai, né? No caso nosso aqui, a parte que fica precarizada para dizer que aquela que tem determinados contornos é melhor, porque está sob uma parceria público-privada, sob uma gestão de imóveis, né, privados, que o privado é melhor, que o contratado é melhor, né, porque o problema é o servidor público, o problema é a lógica, né, do serviço público. Mas não se deixa de ganhar dinheiro, né, se ganha muito dinheiro com esses outros setores. Inclusive, interessante assim, utilizando, muitas vezes, né, do resultado das nossas pesquisas, da nossa produção de conhecimento. A Ellen Ravitch, né, aquela análise que ela faz do sistema educacional americano, inclusive fazendo um revisionismo da posição que ela adotou por muitos anos, ela aponta como uma das características, né, da aceitação desse modelo, que ela chama de estratégia direita-esquerda. Né? Quer dizer, dar uma mão para o empresário, né, para o capital, e aceitar também, incorporar, né, as pesquisas, por exemplo, na área da educação. Então, lá, ao mesmo tempo que se avalia, né, se monitora, se faz todas essas questões foram colocadas por Freitas, dentro da sala de aula, né, se cobra do professor, no modo neotecnicista, a aplicação do escolarovismo, né, que é o que a academia norte-americana progressista diz que é a referência, né, deve ser uma educação de qualidade. Então, além disso, né, tem também as estratégias, e aí, para implantar isso dentro da sala de aula, é claro, aí vai ter, né, as consultorias, né, os cursos, né, o monitoramento, né, toda uma lógica, né, de mercado que vai ter também, dentro do que Susan Robertson apresenta da estratégia 2020 do Banco Mundial, né, que ela chama de consultocracia. Né? E aí, essas questões são questões importantes também para a gente pensar, né, o papel da academia nesse processo. Qual o papel que a gente, enquanto academia, vai se prestar, né, na crítica, né, e na resistência a essa política neoliberal. Devo passar para Mas o completo, então, Tiago. Primeiramente, de bom dia. Obrigado pela conversa, do qual eu aprendi bastante. Também baseado naquele recente, naquela recente publicação do senhor Paulo Freire sobre a reforma do geral, esclareceu bastante aqui também. São duas perguntas, na verdade. Eu sou aluno daquele programa do mestrado acadêmico e tenho pesquisado sobre as atuações do Grupo Banco Mundial de Educação Superior do Brasil, com ênfase nos aspectos de globalização que atingem as políticas, numa perspectiva de Roger Day, para compreender como é que tem se espraiado essa neoliberalização e quais os mecanismos que geram esta neoliberalização em educação superior. Nesse sentido, eu percebo que sempre quando se fala de Banco Mundial,
se fala de financiamento de projetos de ajuda econômica, mas pouco se fala sobre avaliações em se tratando dos projetos do banco e como é que eles, de fato, têm se efetuado no campo da prática. E eu percebo que o sentido de avaliação fica muito para a OCDE. Então, a minha dúvida, a primeira é se existe uma certa congruência nas agendas da OCDE e do Banco Mundial no que tange à avaliação dos processos de aplicação dos projetos, porque eu percebo que a OCDE fica muito no plano do PISA, da educação básica e daquela avaliação. Mas o Banco Mundial, a gente fala do financiamento e não da avaliação daquilo no campo da aprendizagem, por exemplo, do que aqueles projetos geram para a aprendizagem daqueles sujeitos, tanto no nível da educação básica quanto no nível da educação superior. E a outra pergunta é que eu percebo que o discurso neoliberal tem cooptado bastante de falhas no nosso discurso que defende um modelo de qualidade socialmente referenciada para a educação, porque a gente fala muito assim, apenas a área de português e matemática tem sido avaliada, mas o senhor percebe algum movimento de cooptação desse nosso discurso para que também eles mensurem os processos de aprendizagem em outras áreas, como, por exemplo, a vossa reclamação é que só existe avaliação para português e matemática, mas nosso modelo é tão bom que vai criar também uma avaliação para ciências, para geografia e para história. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Eu cumprimentar o velho companheiro de lutas, velho na militância, mas jovem na palavra, Luiz Carlos, e a nossa pós, e a pós do Centro do Agreste, que está nesse momento de crise, compartilhando humanamente esse evento. E eu não vou fazer questões, mas vou compartilhar também inquietações. A primeira inquietação de respeito, como não poderia deixar de ser, a esse momento difícil que a gente está vivendo, eu pensava que as lutas iam continuar se dando em outros patamares e não de novo nessa frente tão difícil. E esse momento tem exigido muito de nós, da universidade, e estar muito perto dos estudantes, que estão o tempo todo nos pedindo para discutir, compartilhar, e eles mesmos colocando suas análises, suas opiniões a respeito desse momento. E eu não sei se é porque eu estou velha, mas quando a gente está velha, eu costumo dizer assim, no meu tempo, então você fala isso, eu estou muito inquieta com essa situação, sabe? Mas eu estou achando que a gente não está formando bem os estudantes, sabe? Eu estou sentindo lacuna muito grande assim, em termos da compreensão da realidade, da história. O que é que a gente está fazendo com a formação dos estudantes da universidade, sabe? Então, assim, palavra de ordens, muito pela palavra de ordem, sem... Acho que a responsabilidade social da nossa geração, e como diz meu colega Policarpo, da geração da meia-idade, porque a gente já é da terceira idade, né? Ela está... não sei, eu gostaria de compartilhar essa angústia que eu acho que está passando junto com os colegas que estão sofrendo essa pressão dos estudantes todos os dias aqui na universidade. Mas, professora, e ontem? E amanhã? E a passeata? E a gente senta para conversar e está difícil. Está difícil até porque tem que ter muito cuidado. Porque, em certa medida, apesar das estatísticas dizerem que tem esse... Não é a escola, né, que forma só, não é o professor.
tem muita coisa do lado de fora, mas eu acho que na universidade a gente tem um papel importante. Quer dizer, tem um papel grande. Outro comentário, não é questão como eu já me referi antes, é que a disputa, me parece que ela começou essa outra forma de luta que a gente tem vivenciado desde a Constituição, né? Desde o capítulo dos direitos sociais, que há um embate constante, né? Que a gente foi, já para registrar lá foi difícil, e depois as perdas foram citando, a gente ganha ali, toma lá da cá, e agora, né, a gente está vendo um enfrentamento que eu acho que já está se acirrando, né? Que já tem projeto de lei passando e que vai se acabar com a história daquela Constituição Cidadã muito rapidamente se perdemos esse momento de imediato. Outro comentário que eu queria fazer, que vai na mesma direção, é a introjeição social no imaginário da nossa sociedade de hoje, da cultura da avaliação. A gente já diz assim, eita, o curso de pedagogia foi avaliado em 5. Na sua fala mesmo, mas os Estados Unidos tiveram um baixo desempenho no PISA, né? Quer dizer, essa cultura da avaliação está introjetada, e para não falar nas escolas com relação ao IDEB, né? Que veio o IDEB assim como a salvação da pátria. Muitos, nós pesquisadores, inclusive, estamos até tirando a amostra de escola que está baseada no IDEB, falso, alto IDEB, baixo IDEB, de repente é maior do que a gente esse tipo de cultura e de representação dos resultados do processo educativo, quer dizer, está mais grave do que a gente pensa. Não é? E o último compartilhamento, assim, é que a gente não tem discutido muito nesse conjunto da privatização a importância que tem a educação para a economia. A educação no sentido de quanto a educação pública move a economia, não é? Com estudos já desenvolvidos, inclusive pelo aquele grupo de economistas da Unicamp, que mostram o que significa apenas a educação básica, um montante de recursos que representa para o consumo, por exemplo, o salário do pessoal da educação, né, o que significa as transferências governamentais da área da educação para os municípios, enfim, que a educação não é custo, mas é uma parte significativa para a economia brasileira, no sentido de gerar consumo, de satisfação de demandas e de mover mesmo a economia. Só isso. Compartilhamento de angústias. E obrigada por você continuar na luta. Obrigado, professora Janete. Em seguida, Robinilton. Eu gostaria só de trazer um elemento que eu acho que está colocado também como uma grande questão para a educação, combinado com o tripé aí, privatização, meritocracia e responsabilização, que é a escola sem partido. Aqui no Estado, por exemplo, já foi aprovado como projeto de lei, quer dizer, passou como projeto de lei, falta ser homologado, e como é que tu tem visto disso em relação à política educacional? Ele se coaduna, está junto, vem reforçar, como é que está tem uma articulação, e no projeto de lei que está formulado,
a orientação para que os municípios incorporem também como no Plano Municipal de Educação esse projeto de lei. Aqui eles pegaram, sobretudo, a questão de gênero, mas ela é para além da questão de gênero, porque daqui a pouco nas escolas de assentamento a gente vai fazer um preço para discutir a questão agrária lá nas escolas. Então, é uma questão preocupante, está em curso. A gente estava reunido agora recentemente em Natal com o Coletivo Nacional de Educação e quase todos os estados relataram que também está sendo formulado o projeto de lei nos seus estados. Então, como é que isso está colocado para a educação? Então, temos aqui a última intervenção. Com esta, nós vamos para a fala do professor e concluir. Bom dia, professor. É um enorme prazer tê-lo aqui e congratular o pessoal da igreja que eu trouxe. Eu estou com os dados da pesquisa que coletei agora em fevereiro bem quentes. Então, só para me ajudar na reflexão. Eu cruzei Pernambuco inteiro. Em cada GRE eu peguei uma escola. GRE são gerências gerais, né? E os professores, eles até acham que devia ter avaliação, porque é uma forma de eles saberem como é que a escola está andando, mas o bônus, eles são contra. A maioria compra o bônus. Porque o bônus, ele diz assim, isso é enganação. Eles recebem o bônus uma vez, quando chega no próximo ano, o bônus, a nota da escola sobe, mas eles não ganham, não recebem o bônus porque não foi além do que deveria ter ido. Aí o que acontece? A escola fica com 0, né? E a comunidade fica cobrando a escola. E encontrei até gente tendo a crise de nervo dentro da escola por conta disso. Né? Outra coisa é eu trabalhando com a ideia de regulação e nexos psicofísicos que essa regulação vai levar, né? Como dentro da meritocracia, dentro desses parâmetros. E a gente vê que a qualidade da educação é uma justificativa. Mas como ter qualidade da educação se as escolas, elas não têm, na maioria das que eu fui, nem água para beber, nem papel higiênico. As crianças passam 8 horas que eu estou olhando as escolas integrais. Então, nem tem água para beber e agora teve, por decreto, um desvio de uma verba de 800 e tanto da educação para a Casa Civil. Aí, que objetivos com a educação se tem? Eles recebem um bônus no ano. No outro ano, digamos que eles 1/10 a mais. Né? Aí ele não chegou onde deveria ter chegado. Aí ele não recebe os bônus, fica com 0, a escola 0 naqueles resultados que são divulgados. É um cálculo que eles fazem, eu ainda não tenho domínio desse cálculo. Aqui. Bem, eu vou mais breve, inclusive tem uma outra atividade aí que está realizando. Bem, o que eu posso destacar das questões que foram aí apresentadas? Né? Cada um faz uma algumas questões que me levam a dizer o seguinte. Eu tenho uma impressão, só mesmo impressão, que nós vamos ter uma migração de Caixa 2 para dentro da área da educação. Tem muita grana, né, prevista para essa área. Claro que tem um projeto do Estado de interromper essa questão, transpassem diversas, mas, por outro lado,
ele faz isso e abre para a iniciativa privada na forma de filantropia. Os fluxos de recursos são substituídos. E está em tramitação no Congresso a Lei Rouanet da Educação. O que significa criar uma expectativa das corporações de grandes investimentos dedutíveis de imposto de renda no campo da educação. Então, é a realidade americana hoje, né? As corporações envolvem, as fundações, pega a Fundação Walton, por exemplo, $1 bilhão de dólares. Pega o Bill Gates, por exemplo, são bilhões de dólares que põem na área da educação, né? Porque lá você tem toda uma facilitação para isso, né? Quem está mais adiantado nisso é a Fundação Lehman. O Brasil está pronto para fazer altos investimentos aqui também. Você me diz que o Lehman é o Bill Gates brasileiro. Né? O cara que acho que ganha R$600 mil por hora, né? Então, nós vamos ter o nascimento dessas figuras, né? E investimento fundo perdido via essas grandes fundações que estão se organizando no Brasil. E eu entendo que isso vai levar também a uma disputa por essas relações aí, né? Que na esteira da Lava Jato vão se tornar alternativa, já que a doação direta das campanhas está interrompida. O efeito dos mãos limpas na Itália foi mudar a natureza da corrupção. Ela não eliminou a corrupção na Itália. Ela mudou a natureza da corrupção. Uma corrupção que era institucionalizada via empresas, ela mudou as figuras que se candidatam eles mesmos com grande posse. Né? O caso do Berlusconi. Um ricaço que transforma em candidato e a corrupção continuou. Então, nós vamos ter esses efeitos migratórios aí. Eu acho que a educação vai ser uma dessas áreas aí. Em segundo lugar, não interessa privatizar tudo. Não é 100% de privatização que se quer. Por quê? Não interessa a privatização de escola de pobres. E é, por outro lado, necessário manter um certo volume de escolas públicas como repositório de crianças que têm dificuldades na escola e que, portanto, na ótica empresarial, são mais caras de serem ensinadas. Isso inclui, e aí é um problema seríssimo também, isso inclui os formadores de universidades especiais. Os estudos americanos mostram que as escolas charters atendem menos formadores de necessidades do que o ensino público. E menos pobreza do que o ensino público. Ou seja, aquilo que dá trabalho para ensinar vai continuar na escola pública. Até para mostrar que não tem eficiência na mesma. Lá as coisas não vão para frente, está vendo? Porque interessa fazer esse contraponto e mostrar que as escolas charter privatizadas na gestão, elas são melhores que as escolas públicas. Dois efeitos. Você drena os recursos do setor público para as escolas charter, ou seja, o bolso do empresário. Com isso, você não tem recurso para melhorar a escola pública. E põe os alunos com mais dificuldade para ela dar conta, sem recursos. Ora, é para matar mesmo, né? Para destruir mesmo a escola pública. Sem recursos, temos que ensinar os mais difíceis. Né? Isso é lógico. Portanto, não interessa privatizar tudo também. Que é uma população que não interessa para os empresários quando se trata de medicina. Né? O que se prevê, o caso chileno é bem típico nesse sentido, é uma estratificação. Esse é um outro problema. Com a ascensão social ensaiada pelo governo Lula, essa classe média começou a procurar a escola privada, reduto da elite. E isso também acendeu uma luzinha de alerta. Peraí, estão invadindo a nossa praia. Pô. Que história é essa? Né? Será que nós vamos ter nas escolas públicas daqui a pouco pessoal que tem vícios, drogas também? Né? Então, a estratificação é
escola pública para a pobreza, escola charter ou terceirizada, né, para a classe média, e com isso eu preservo a escola privada mesmo, para a elite. Ou seja, eu crio uma barreira de proteção para a escola privada, de tal maneira que a insatisfação com a escola pública não vai explodir na escola privada. A insatisfação com a escola pública é desviada para as escolas charter, linkada a escolas de profissionalização e criminalidade. Com isso, cria um caminho específico que resolve esse conflito social que vai se constituindo à medida que vai se tendo mais poder aquisitivo para ir demandando mais qualidade na educação via busca de escolas privadas. Ainda aqui dentro do capital tem escolas no capitalismo com mercadoria, a educação deverá ser escola para todos os bolsos. Faz parte do desenvolvimento do mercado. Claro que aí nós vamos ter que desvelar esses movimentos na academia. E nós ganhamos para isso. Para fazer esses estudos e mostrar para a sociedade o que está acontecendo. Bom, o Tiago trouxe questões interessantes relativas à conexão com o Banco Mundial e com, você não cita, mas certamente você deve estar pensando nele também no vídeo. Né? Ora, a função do Banco Mundial é seminal. Por exemplo, aqui em Pernambuco, ele chegou aqui e financiou a política do Ricardo Campos. E pronto. Mas ele é seminal. Ele vem, aplica, mostra a lógica dele que funciona e vai para outra. Faz um relatório e dissemina. Olha, esse é o caminho, hein? E mesma coisa. Vem, financia. Né? Quem está por trás da experiência no barato? Banco Mundial e BID. Estão lá atrás da experiência, fazendo o mesmo que fizeram aqui, o Eduardo Campos, fazendo agora 50 escolas charters, eles vão construir e vão implantar. Um custo de dinheiro privado. Né? Agora, onde está o cérebro, a inteligência disso? Né? Esses caras põem a mão no bolso. Onde é que está o cérebro, a inteligência e a pressão do ponto de vista educacional? Embora você tenha uma Cláudia Agostinho, do Banco Mundial, como diretora da área de educação lá. É pouco. Certo? Mas onde é que está isso? Está na OCDE via PISA. Porque é a avaliação que viabiliza depois os processos de privatização. Né? E, embora a gente aqui no Brasil sinta menos o impacto da OCDE, não é assim na Europa. Na Europa, a OCDE tem peso sobre os Estados-membros. Né? Que o histórico da OCDE é que ela vem do Plano Marshall, né? Segunda Guerra Mundial, ela é resquício daquilo. Ela se transformou na OCDE, no Plano Marshall. A estrutura que tinha lá foi transformada depois que acabou o Plano Marshall, nessa estrutura de controle da OCDE. Então, por isso que não aparece, não dou tanta força a isso, porque eu acho que a inteligência mesmo está nessa linha que vai pela OCDE e que é retomada no plano interno por todos pela educação aqui e a capilarização pelas fundações. Né? Claro, a mídia saltitando à volta disso e amplificando isso, e elogiando, né? E penetração com os políticos. É uma amálgama de interesses que se fecham. Outra questão sua também interessante é, mas então haverá uma ampliação da avaliação, ou seja, hoje é português e matemática, mas haveria de história e geografia? Bom, em alguns estados a avaliação já é maior hoje. O estado de São Paulo mesmo teve uma época que ele não avaliava só português e matemática. Né? Aí tem um problema tecnológico. Os processos de avaliação tomam tempo e dinheiro. Ampliá-los significa você gastar mais milhões, porque essas coisas se medem em bilhões. Né? Todas essas consultorias,
saltitam em volta das secretarias, elas recebem milhões. Então, você tem duas barreiras a serem resolvidas: o problema de investimento e o problema operacional disso aí. Porque você tem que fazer mais processos de avaliação para o aluno, para o estudante, e você tem que começar a usar vários dias de aprendizagem, vários dias de avaliação da aprendizagem. Não basta uma prova de 1 hora de duração. Você já tem que fazer 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, o estudante está cansado, é quase que um vestibular. Não é? Vai vários dias avaliando. E aí é complicado. Você veja que nos Estados Unidos, desde que uma criança estudou na pré-escola até que ela saia do ensino médio, hoje, avaliando só leitura e matemática, ela realiza 132 avaliações, segundo o relatório recente. Você multiplica isso pelo tempo que leva o aluno para fazer essas avaliações, você vê quanto tempo está sendo roubado da aprendizagem de fato. Né? Então, isso tem um limite. Tanto que nos Estados Unidos agora, crítica à renovação da lei de educação americana, teve um debate intenso sobre isso e se estabeleceu um teto de 2%, que já é muito. Para os professores da educação, isso não estava tendo fim isso. Então, note que essa questão agora só pode ser resolvida por um salto tecnológico, não processo de avaliação. E aí, isso está sendo construído nesse momento ainda. É uma área que é conhecida como Computer-Based Instruction. Instrução assistida por computador, que tem origem lá na década de 60, mas que por problemas tecnológicos foi bloqueada e agora, com o avanço da computação, volta a ser disponibilizada, que é um ensino interativo. O Ministério da Educação já anunciou o Enem digital. Online o Enem, digitalizado. Né? E essa vai ser a tendência de todos os exames, passar a ser feitos online. Né? Ora, isso é parte da solução que se visualiza mais à frente para viabilizar a ampliação do raio de avaliação. A ideia é que você tenha sistemas integrados de tecnologia com a avaliação embarcada. Nessa leva das tecnologias que são embarcadas, que a avaliação vai ser colocada. Ou seja, que a avaliação vai estar dentro do próprio sistema que ensina. Então, eu não vou precisar fazer o Enem separado. O aluno, ao passar pelo ensino médio, já vem fazendo o Enem de lá para cá, desde o início. Embora só vai contar o Enem que ele vai fazer ao final. Mas isso vai estar embutido, embarcado, como dizem, dentro do próprio processo instrucional, que passa a ser interativo e feito com recursos tecnológicos. Então, eu ponho sistemas de ensino e avaliação simultaneamente preparados para uso em sala de aula. Aí está aparecendo as mais variadas formas, ou seja, você já tem no Brasil, por exemplo, se você quiser, contrato com empresas que colocam na sua sala um kit. E tem tudo lá. Você, o professor Maranhão está fazendo essa experiência, em que você aluga esse kit, né, essa torre que fica na sala, e ela tem o sistema todo de ensino. E o estudante se conecta na sala com o computador nessa torre e ele vai acompanhando, e o sistema vai ensinando. Ou seja, se ele faz uma avaliação embarcada e o sistema diz para ele, olha, você não sabe a habilidade 49, a 50 e a 33, pessoal. Você tem deficiência nessas habilidades. O próprio sistema remete ele a uma outra linha de aprendizagem para o nível dele, modula o nível de aprendizagem dele. Se ele vai indo bem numa linha padrão, ou numa linha de alto desempenho, ele continua ali. Mas ele pode ser remetido e modularizado para, reduzido para a linha padrão se ele encontra dificuldade em avançar rápido. E se não tem mais dificuldade ainda, ele pode ser reduzido para uma linha de avanço mais devagar.
qualquer semelhança com o documento do Mangabeira não é coincidência. O Mangabeira tinha três sequências de aprendizagem, dizia. Uma sequência padrão, uma para alunos com dificuldade e outra para alunos que podiam avançar rapidamente. Ele diz com todas as letras do documento dele. E o aluno que andava rápido acabava lá na escola de referência Anísio Teixeira. Certo? É descarado. Sem nenhum pudor. Certo? Essa é a lógica que está sendo pensada. O Estado de Nova York está investindo, nesse momento, 40 milhões de dólares para construir esse sistema para apoiar a rede pública. Então, a coisa vai nessa direção. Tecnologia embarcada. Aí, Tiago, essa questão do volume de disciplinas fica resolvida, porque está embutido dentro do sistema de aprendizagem, certo? E ela tem uma conotação de modularidade para reconverter o estudante na trilha que lhe é compatível com o seu desempenho, certo? Então, aí depende de avanço tecnológico. Então, você diz, bom, então resolveu todos os problemas? Não. Criaram outros. Apareceram outros problemas. Além do que, há nesse momento um conjunto de, que a gente poderia enumerar, pelo menos de 9 ou 10 impactos dessas políticas na área educacional, para quem aplica essas políticas, e este, do estreitamento curricular disciplinar, é apenas um deles. Mas veja bem, eu resolvo o problema do estreitamento curricular, porque eu não faço só leitura e matemática. Eu amplio história, geografia, etc. Mas eu não resolvo o problema do estreitamento de currículo. Porque eu não posso avaliar tudo. Se eu quiser avaliar tudo, eu tenho que fazer um monstro de um sistema de avaliação para toda, pensem, a base nacional comum avaliada um a um e mais, modularizada por sequências de aprendizagem. O sistema é monstruoso. Isso não é prático. Não tem como você resolver o problema do estreitamento de conteúdo que é típico dos processos de avaliação em larga escala. Porque a avaliação em larga escala não tem como rastrear tudo o que se ensina dentro da escola. E não falo nem da questão que é a avaliação estrita de cognitiva e a sua ampliação para o que estão chamando socioemocional. Certo? Aí vai ter um outro desdobramento também. A crítica de que é só cognitiva está sendo trabalhada no Brasil já para ampliar do cognitivo para o socioemocional. A avaliação de larga escala americana, no NAEP, em 2017, não avaliará apenas cognitivamente os estudantes, mas introduz a avaliação socioemocional. Isso significa avaliar desenvolvimento de personalidade, né? Significa criar padrões de avaliação para a personalidade dos estudantes. É altamente grave isso. Significa aumentar o nível de bullying dentro das escolas para quem não tem determinados padrões de reação socioemocional. É da mais alta gravidade você converter modelos de personalidade em política pública avaliada em larga escala. Isso é fascista. Mas vai ser realidade em 2017 nos Estados Unidos na avaliação nacional da escala. Qual é a única coisa que pode ser dita a favor da avaliação do NAEP americano? Ele não é censitário, ele é amostral, que é o que toda avaliação devia ser, amostral e não censitário. Então, portanto, eu não identifico alunos, não identifico escolas na avaliação americana de larga escala. Os estados fazem isso. E aí lá é que vai se jogar a questão da fiscalização institucional do desenvolvimento de personalidade. O Brasil está engatinhando nisso. Ayrton Senna estava testando isso no Rio de Janeiro, né, com avaliações socioemocionais no Rio de Janeiro, e se a base nacional comum sair do âmbito do Ministério, onde essa batalha foi ganha, ou seja,
a Via O Mangabeira chamou a Base Nacional Comum para a área dele, porque ele queria introduzir a avaliação socioemocional. O modelo dele era na Austrália. Ele queria que a Base Nacional Comum também avançasse na direção da especificação das habilidades socioemocionais. O pessoal dentro do Ministério segurou essa barra lá, vejam como as coisas são. Certo? Uma agenda vai... É um puxa-encolhe de agenda dentro dos órgãos. Né? Seguraram isso, a Secretaria de Educação Básica restringiu a Base Nacional Comum ao cognitivo. Se a gente perde essa parada aí, você terá a retomada, obviamente, desse modelo que vai caminhar para ampliar. Então, Tiago, essas são duas questões que precisam ser percebidas aí mesmo. E eu compartilho as suas preocupações, né? Janete, eu compartilho as suas preocupações, né? Em relação a como é que nós estamos formando os nossos estudantes, já de algum tempo essa questão vem batendo, né? Acho que, de fato, a Constituição de 88 está em jogo. É isso que é a bola da vez, né, desse processo de limpeza de agenda aí que está sendo feita aí. Né? Só um esclarecimento adicional. Quando eu uso o PISA para reforçar a crítica, eu faço porque é na medida deles. Tem uma força muito grande. Não é a nossa medida de qualidade, mas que na medida deles, eles fracassem, segundo os critérios de avaliação deles, aí eu não posso deixar de passar isso. Porque se fosse uma avaliação que nós fomos lá e fizemos, eu podia dizer assim, não, mas essa avaliação de vocês, ó, quando eu faço a minha, eu sou bem sucedido. A avaliação dos americanos no PISA está na média do PISA. Para nós, é um resultado bom, comparativamente, né, se comparar com o nosso que está lá embaixo. Mas isso na medida deles. Agora, que na medida deles, eles estejam em todas as avaliações do PISA, no mesmo lugar, há 10 anos, não é uma curva, é uma reta. Isso é muito significativo e não podemos deixar passar, porque são eles que estão fazendo isso. O critério é dele e não passa nem no critério dele. Né? Então, não significa que eu valide o PISA, mas que nem no critério dele eles são bem sucedidos. Imagina se fosse o nosso, então. Né? Como é que eles estariam nesse processo aí. E a Roquineuza levanta questões também sobre escola sem partido, né? Esse movimento, digamos assim, da ala conservadora. Né? Lembra que neoliberalismo é sempre uma combinação liberal mais conservadores. Então, o que nós estamos assistindo aqui é expressões da filosofia social liberal combinada com expressões da filosofia social conservadora. Pela linha conservadora, o que você vai ter é esses processos de asepsia, de gênero, de política, né? E pela linha liberal, o que você vai ter é privatização, né? Controle do processo, etc. São agendas que se combinam. Elas já começam, como você bem aponta, a ter correspondência na prática das políticas públicas e das escolas. Esse processo ele é visível dentro dos Estados Unidos também. Ou seja, que o processo liberal de privatizar, controlar as escolas, ele também lá vai acompanhado de um aumento do conservadorismo dentro das escolas. E se revela como lá? Se revela na relação com o estudante. Eles têm toda uma cadeia de charters americanas que trabalham dentro do que eles chamam de no excuses. Ou seja, a ideia de que não pode haver desculpas para não se aprender. E por essa linha da não admitir desculpas para aprender,
Algumas dessas escolas chegam a ter contratos com os pais, que autorizam a escola a fazer ações com relação aos seus estudantes, né, de represália, de punição, e deixa o pai ciente de que se a criança não atender à política da escola, ele está ciente de que ela será eliminada da escola. Certo? Ele assina um contrato, onde está definida a posição do pai nisso. O que ele tem que fazer? Acompanhamento em casa, e tal. É a vertente dos dois filhos. Né? Qual é o correlato disso aqui no Brasil? PM em Goiás administrando escola. Piauí também agora começou. Né? Piauí, em Goiás, 96 escolas são administradas por policiais de farda e revólver no bolso. Esse é o diretor da escola. Eu ouvi relatos em Goiás de bullying dentro das escolas brutais. Ambiente de quartel mesmo. Ambiente de quartel é extremamente ambiente perigoso. Quem passou por lá sabe. É isso que está sendo transferido para dentro da escola. Um conservadorismo, então, aí não pode ter partido, não pode ter isso, não pode ter religião, né? Não pode ter outras. Né? Veja que essa não é a fala liberal. A fala liberal seria: devem todos os partidos poderem se manifestar. Essa não é a conversa liberal? Não, não é essa conversa, é nenhuma. Essa é a fala conservadora. É a aliança que está feita entre conservadores e liberais. E isso vai se expressar, sim, nos processos de privatização, né? No controle da escola, que tenderá a ter, do ponto de vista disciplinar, uma incidência muito grande no controle do estudante em sala de aula. No fundo, a tese que dá base para isso é de dois sociólogos americanos que construíram uma interpretação social chamada Broken Windows, a teoria das janelas quebradas. Fundamentalmente, simplificando ao extremo, a teoria diz o seguinte: se você tem um prédio, e esse prédio, alguém joga uma pedra e quebra uma janela, você tem que trocar essa janela imediatamente. Porque se você deixar uma janela quebrada, vão quebrar a segunda, vão quebrar a terceira, a quarta, a quinta e vão destruir tudo. Então você precisa agir imediatamente e impedir esse gesto. Traduzindo isso para dentro da escola, significa o seguinte: a teoria dos tomates podres. Se você tem um aluno bagunceiro na sala, você tem que imediatamente atuar e retirá-lo. Porque se esse aluno ficar ali, estraga os demais. Portanto, o conservadorismo disso, a violência, aí vamos levar o quê? Não é só fisicamente falando, mas a violência que esse enfoque, entre aspas, educativo tem, é brutal. Né? Então, acho que essa é uma questão importante também de dizer. E, finalmente, a questão do bônus. Certo, ou seja, vai lá conversar com o pessoal da escola, eles estão recebendo bônus. Né? Agora, note, quando que eles se queixam quando não recebem? Se estivessem recebendo, talvez não fosse essa a apreciação. Né? É a inconstância que incomoda, e não a existência do bônus. Né? Então, eu acho que aí vai precisar uma análise sobre isso. Né? E sobre essa falta de infraestrutura nas escolas, dificuldades que se tem nas escolas, etc., que as políticas públicas não olham, lembrem-se do no excuse. Ou seja, nada é desculpa para não ensinar dessas coisas. Então, se o diretor tem que ir lá limpar o banheiro, é isso mesmo, ele vai lá porque ele é o cara, pô, certo? Ele é o cara que está comprometido, pô. Não tem nem limpa, ele vai lá e ele limpa. Não tem que fazer merenda,
vai lá e faz, pô. Não tem desculpa. Falta de estrutura não é desculpa. Você tem que resolver. Ou seja, você tem que ser um empreendedor. É a teoria da resiliência. É a teoria da resiliência que está lá na base do PISA, como mostrou uma tese lá no Paraná na semana passada. Ou seja, a base da proposta do PISA é a resiliência, ou seja, é ensinar as pessoas a enfrentar as dificuldades, superar as dificuldades. Isso é próximo do no excuses. Ou seja, você não tem que ficar dando desculpinha. Você tem que resolver. Tem que ser o cara que vai lá e encaminha as coisas, supera as dificuldades, resolve, né? E mata a cobra e mostra o pau. Que história é essa? Ele vai ficar enxergando toda a engano que o governo não faz isso, que o governo não faz aquilo, que não tem verba para isso, que não tem verba para aquilo. Nada disso, meu. Esse é o diretor, que é o cabra bom. Certo? Então, essa que é o que está permeando a política, não é? Que está sendo aí. Bom, eu agradeço aí a atenção de vocês, acho que nós temos mais uma atividade ainda a ser desenvolvida e eu paro por aqui e